Há muito tempo, em uma terra marcada pela opressão e pelo sofrimento, Deus levantou um homem que se tornaria um símbolo de força e propósito divino. Essa é a história de Sansão, um herói cujos feitos ecoaram pela história, mas cuja vida também é um alerta sobre as consequências das escolhas humanas. A jornada de Sansão começa antes mesmo de seu nascimento, com uma promessa divina em meio à crise. Naquela época, o povo de Israel vivia sob o domínio dos filisteus, uma nação poderosa que os mantinha cativos e subjugados. Por anos, os israelitas clamaram por libertação, e Deus ouviu o clamor de seu povo. Foi então que ele decidiu intervir de forma extraordinária. A Bíblia nos conta que um anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá, um homem de Zorá. Essa mulher, que era estéril, recebeu uma mensagem inesperada: ela daria à luz um filho, mas não seria um filho qualquer. Este menino seria separado para Deus desde o ventre e teria a missão de libertar Israel da opressão filisteia. Ele deveria viver como nazireu, uma pessoa consagrada ao Senhor, abstendo-se de vinho, cortando os laços com as impurezas e nunca permitindo que seus cabelos fossem cortados. Imagine o impacto dessa mensagem. Uma mulher que nunca pôde ter filhos, agora escolhida para gerar um libertador. Um filho prometido por Deus, carregando desde o início um propósito tão grande e tão desafiador. Sansão nasceu sob essas condições, criado por pais que o ensinaram a respeitar seu chamado e a compreender que sua força não era sua, mas de Deus. Desde pequeno, Sansão já demonstrava sinais de que havia algo especial nele. Sua força era incomparável e suas habilidades físicas deixavam todos ao seu redor impressionados. No entanto, junto com essa força, Sansão carregava algo que muitos de nós conhecemos bem: fraquezas humanas. Ele era impulsivo, guiado por suas emoções e muitas vezes pela atração por coisas que o afastavam de Deus. A história de Sansão nos ensina que não importa o quão dotados sejamos, todos temos nossas lutas internas. Ele foi separado para Deus, mas não estava isento das tentações e das falhas que todos nós enfrentamos. E essas fraquezas se tornaram peças centrais de sua jornada. Mas a grande questão sempre foi: Sansão seria capaz de superar suas limitações e permanecer fiel ao seu chamado divino? A vida de Sansão é um lembrete de que mesmo aqueles escolhidos por Deus enfrentam desafios e momentos de dúvida. Sua força, que era um presente divino, não o protegia de suas próprias escolhas. E essas escolhas moldariam não apenas sua história, mas também a história de um povo inteiro. Sansão cresceu com um destino grandioso traçado por Deus, e sua força extraordinária logo se tornou evidente. Ele não era apenas um jovem comum, carregava consigo o peso de uma missão divina e um poder físico incomparável. Esse poder, porém, estava intrinsecamente ligado ao Espírito do Senhor, que frequentemente o impulsionava a agir em defesa de Israel. Uma das primeiras demonstrações de sua força aconteceu em um vinhedo perto de Tímina. Enquanto Sansão caminhava, um leão jovem e feroz o atacou repentinamente. Sem qualquer arma, Sansão enfrentou o animal e o despedaçou com as próprias mãos. Este evento não foi apenas um sinal de sua força sobrenatural, mas também um marco simbólico de sua capacidade de superar obstáculos aparentemente intransponíveis. Mais tarde, ao passar pelo mesmo caminho, ele encontrou o cadáver do leão, onde abelhas haviam construído uma colmeia. Do doce mel extraído dali, Sansão viu um sinal de como até mesmo da morte e da luta podem surgir bênçãos inesperadas. No entanto, junto com sua força, Sansão também carregava fraquezas que frequentemente colocavam em risco seu propósito. Em Tina, ele se apaixonou por uma mulher filisteia e insistiu que seus pais arranjassem o casamento, apesar de suas objeções. Eles tentaram persuadi-lo,
lembrando de sua missão como libertador de Israel e do perigo de se unir ao inimigo. Mas Sansão permaneceu inflexível. Esse casamento marcaria o início de uma série de conflitos entre Sansão e os filisteus. Durante a celebração de seu casamento, Sansão propôs um enigma aos filisteus. Do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. O enigma fazia referência ao mel encontrado no cadáver do leão, algo que apenas ele sabia. Os filisteus, incapazes de resolver o enigma, recorreram à manipulação. Eles ameaçaram a esposa de Sansão, exigindo que ela descobrisse a resposta. Sob pressão, ela cedeu e revelou o segredo. Quando os filisteus responderam ao enigma, Sansão percebeu a traição. Tomado pela fúria, ele desceu até Ascalon, matou 30 homens filisteus e usou suas roupas para pagar a dívida da aposta. Esse evento marcou o início de uma rivalidade sangrenta entre Sansão e os filisteus, uma batalha que continuaria por toda a sua vida. Apesar de sua força e de seus atos heróicos, Sansão frequentemente agia de forma impulsiva, guiado por suas emoções. Após o incidente em Tímina, ele retornou para buscar sua esposa, mas descobriu que ela havia sido dada a outro homem. Enfurecido, Sansão queimou as colheitas dos filisteus, amarrando tochas às caudas de raposas e soltando-as nos campos. Esse ato de vingança enfureceu ainda mais os filisteus, que retaliaram violentamente. A rivalidade alcançou um novo nível quando os filisteus tentaram capturar Sansão em Judá. Os israelitas, temerosos de represálias, entregaram-no amarrado com cordas. Porém, ao ser levado, o Espírito do Senhor veio sobre ele com poder e Sansão rompeu as cordas como se fossem fios de linho queimado. Armado apenas com a queixada de um jumento, ele derrotou 1000 homens filisteus em uma batalha épica. Essa vitória foi um dos momentos mais significativos de sua vida. Depois de vencer os filisteus, Sansão, exausto e sedento, clamou a Deus por socorro. Tu concedeste esta grande vitória ao teu servo. Acaso agora vou morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos? Em resposta, Deus abriu uma rocha e dela brotou água para Sansão beber, renovando suas forças. Esse momento simbolizava a dependência de Sansão de Deus, apesar de sua força física. Embora Sansão fosse um libertador poderoso, suas fraquezas humanas frequentemente desviavam sua atenção de sua missão. Ele se aproximava demais dos inimigos de Israel, envolvendo-se emocionalmente com eles, o que abria brechas para traições e conflitos. Sua força vinha de Deus, mas seu coração, muitas vezes dividido, era seu ponto vulnerável. A história de Sansão até esse ponto nos apresenta um homem capaz de feitos incríveis, mas que constantemente enfrentava a tensão entre seu chamado divino e seus desejos pessoais. Ele era um lembrete vivo de que mesmo os mais dotados entre nós podem se perder quando guiados por impulsos e não pela obediência. Ainda assim, Deus estava presente em cada momento de sua jornada, usando até mesmo os erros de Sansão para cumprir seu propósito maior. A força de Sansão era tanto uma bênção quanto uma responsabilidade, e sua história continua a ecoar como uma lição de fé, força e vulnerabilidade. A força de Sansão, que o tornara um libertador temido pelos filisteus, também fazia dele um alvo estratégico. Para o inimigo, derrotá-lo significava não apenas eliminar um homem, mas minar a esperança de todo o povo de Israel. E para alcançar esse objetivo, os filisteus recorreram à arma mais eficaz contra Sansão, sua própria vulnerabilidade emocional. Ao longo de sua vida, Sansão mostrou-se impulsivo, frequentemente guiado por seus desejos e emoções. Embora sua força fosse uma dádiva divina, seu coração o levava a se envolver com mulheres que pertenciam ao inimigo.
Foi assim que ele encontrou Dalila, uma mulher do vale de Soreque, cuja beleza e charme cativaram Sansão de forma irrevogável. Diferente de suas paixões anteriores, Dalila não era apenas uma escolha perigosa, ela seria a ferramenta pela qual os filisteus derrubariam Sansão. Percebendo a influência que ela tinha sobre ele, os líderes filisteus ofereceram uma quantia considerável em prata para que Dalila descobrisse o segredo de sua força. Esse plano não era apenas engenhoso, era cruel, pois se aproveitava do amor cego de Sansão por Dalila e da ganância dela. Dalila aceitou a proposta sem hesitação. Sua motivação não era o amor por Sansão, mas o dinheiro e a promessa de favor entre os filisteus. Ela iniciou um jogo perigoso, tentando seduzir Sansão e persuadi-lo a revelar o segredo de sua força. O que se seguiu foi uma batalha emocional, na qual Dalila usou todos os artifícios de manipulação para atingir seu objetivo. Em suas primeiras tentativas, Dalila perguntou diretamente qual era o segredo de sua força e como ele poderia ser subjugado. Sansão, desconfiado ou talvez brincando com ela, deu respostas falsas. Ele disse que se fosse amarrado com 7 cordas novas, perderia sua força. Dalila, aproveitando a oportunidade, tentou essa estratégia enquanto Sansão dormia. Quando ele foi despertado pelos filisteus, rompeu as cordas com facilidade, frustrando o plano. Dalila, no entanto, não desistiu. Ela intensificou sua abordagem, acusando Sansão de não confiar nela e de não amá-la de verdade. Essas acusações eram cuidadosamente calculadas para atingir o ponto fraco de Sansão, sua necessidade de aprovação e afeição. Movido pela culpa ou pelo desejo de agradá-la, ele deu uma nova resposta falsa, dizendo que perderia sua força se fosse amarrado com cordas novas que nunca tivessem sido usadas. Mais uma vez, Dalila testou a informação, e mais uma vez, Sansão rompeu as cordas com facilidade. A persistência de Dalila foi implacável. Ela continuava a pressionar Sansão, alternando entre lágrimas e apelos emocionais. A cada tentativa frustrada, os filisteus se aproximavam mais de alcançar seu objetivo, enquanto Sansão se tornava cada vez mais vulnerável. Ele brincou com o perigo ao dizer que sua força poderia ser neutralizada se suas tranças fossem tecidas no tear. Dalila seguiu suas instruções, mas mesmo assim, Sansão escapou. A verdadeira traição veio quando Dalila finalmente conseguiu dobrar Sansão por meio de insistência e manipulação emocional. Ela o pressionou dia após dia até que ele cedeu por completo. Em um momento de fraqueza, Sansão revelou o segredo de sua força. Seus cabelos nunca haviam sido cortados, pois eram um símbolo de sua consagração a Deus. Ele sabia que sua força não vinha dos cabelos em si, mas de sua obediência ao voto de Nazireu, que os cabelos representavam. Com essa informação, Dalila agiu rapidamente. Enquanto Sansão dormia, ela chamou um homem para cortar suas 7 tranças, quebrando o símbolo de sua consagração. Quando Sansão acordou, os filisteus estavam prontos para capturá-lo. Ele tentou se defender, mas descobriu que sua força o havia abandonado. Pela primeira vez em sua vida, Sansão estava vulnerável e impotente. Os filisteus não apenas capturaram Sansão, eles o humilharam de forma cruel. Arrancaram seus olhos, cegando-o, e o levaram para Gaza, onde o acorrentaram, e o forçaram a girar uma mó em uma prisão, um trabalho árduo, geralmente reservado a animais. Para um homem que havia sido um símbolo de poder e liberdade, esse momento representava sua queda absoluta. Dalila desapareceu da narrativa após esse episódio, mas suas ações deixaram um impacto duradouro. Ela não apenas traiu Sansão, ela contribuiu diretamente para a dor e a humilhação que ele enfrentaria pelo resto de sua vida. A traição dela ilustra como os desejos e fraquezas humanas podem ser explorados pelo inimigo, resultando em consequências devastadoras. Apesar da tragédia desse momento,
A queda de Sansão também marcou o início de uma nova fase em sua jornada. Enquanto trabalhava na prisão, cego e humilhado, seus cabelos começaram a crescer novamente, simbolizando a possibilidade de redenção. Mais importante ainda, Sansão teve tempo para refletir sobre suas escolhas, seus erros e sua relação com Deus. A história de Dalila e Sansão é uma das mais conhecidas da Bíblia, não apenas por seus elementos de drama e tragédia, mas também pelas lições que ela oferece. Ela nos lembra da importância de discernir quem permitimos entrar em nossas vidas e do perigo de negligenciar nosso relacionamento com Deus em troca de satisfações momentâneas. Sansão, com toda a sua força, foi derrubado por sua própria fraqueza emocional, enquanto Dalila, com sua inteligência e astúcia, foi usada pelos inimigos de Deus para alcançar seus objetivos. No entanto, mesmo diante da traição e da queda, a história de Sansão não termina aqui. Deus, em sua misericórdia, continuaria a trabalhar na vida de Sansão, mostrando que mesmo em nossos piores momentos, Ele pode usar nossas vidas para cumprir seus propósitos. Após sua captura e humilhação, Sansão foi levado a Gaza, onde os filisteus o exibiam como um troféu de guerra. Aquele que antes era o terror do inimigo, agora girava uma mó na prisão, realizando o trabalho mais degradante e servil. Sua força física desaparecera e ele estava cego, privado de sua autonomia e dignidade. Para muitos, essa seria a conclusão de uma vida marcada por grandes conquistas, mas também por erros fatais. No entanto, a história de Sansão não termina em derrota. Sansão tinha agora algo que raramente havia tido em sua vida tempo para refletir. Durante anos, ele vivera impulsivamente, confiando em sua força como garantia de segurança e sucesso. Mas na escuridão de sua cela, privado de sua visão e de sua força, Sansão foi confrontado com sua própria vulnerabilidade. Pela primeira vez, ele não tinha como depender de si mesmo. Essa experiência o levou a reconhecer algo que talvez tivesse negligenciado em sua jornada, sua total dependência de Deus. Enquanto Sansão trabalhava na prisão, um detalhe notável aconteceu. Seu cabelo começou a crescer novamente. Esse simples fato não era apenas fisiológico, ele carregava um significado espiritual profundo. O crescimento de seu cabelo representava mais do que a possibilidade de recuperar sua força física. Ele simbolizava a restauração de seu compromisso com Deus e a renovação de sua fé. Não era o cabelo que trazia o poder, mas a obediência e a ligação com Deus que ele representava. O momento de redenção de Sansão veio em uma ocasião de celebração filisteia. Os líderes e o povo de Gaza se reuniram para adorar seu deus Dagon e celebrar a captura de Sansão. A festa era um espetáculo de zombaria e triunfo, e Sansão foi trazido do cárcere para entreter a multidão. Cego e guiado por um servo, ele foi colocado no centro do templo, onde suportou insultos e humilhações públicas. Por fora, Sansão parecia derrotado, mas por dentro algo estava acontecendo. Ele percebeu que aquele momento não era apenas sobre sua humilhação, era uma oportunidade para cumprir sua missão de libertar Israel, mesmo que ao custo de sua própria vida. Sansão pediu ao servo que o colocasse junto às colunas centrais do templo, que sustentavam toda a estrutura. Nesse momento crucial, Sansão fez algo que raramente havia feito. Ele clamou ao Senhor em oração sincera. Ele reconheceu que sua força vinha exclusivamente de Deus e suplicou por um último ato de poder. Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Por favor, dá-me força mais uma vez para que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Essa oração não foi apenas um pedido de vingança, mas também uma súplica por redenção e a chance de cumprir seu propósito divino. Sansão, agora humilde diante de Deus, entregou sua vida em obediência e sacrifício. Deus ouviu sua oração,
O Espírito do Senhor voltou a capacitá-lo, e com uma força sobrenatural, Sansão empurrou as colunas do templo. A estrutura inteira desabou, matando milhares de filisteus que estavam presentes, incluindo os líderes da nação. Esse foi o maior ato de Sansão, não apenas em termos de força física, mas também em significado espiritual. Ele entregou sua vida para derrotar os inimigos de Israel e cumprir o propósito pelo qual fora escolhido. O sacrifício de Sansão nos lembra de outras figuras bíblicas que ofereceram suas vidas por um propósito maior. Embora sua história seja única, há ecos de sua redenção em outras narrativas bíblicas, apontando para o tema universal da graça divina, que restaura e redime mesmo os mais imperfeitos. Após sua morte, o corpo de Sansão foi recuperado por sua família, que o sepultou em Zorá, no túmulo de seu pai, Manoá. Apesar de suas falhas e derrotas, Sansão foi lembrado como um juiz de Israel, um homem escolhido por Deus para libertar seu povo. Sua vida e morte deixaram um legado profundo, tanto como uma advertência sobre os perigos de confiar em nossa própria força, quanto como uma demonstração do poder de Deus para transformar e redimir. O legado de Sansão. A história de Sansão ressoa profundamente porque reflete a complexidade da condição humana. Ele era um homem cheio de dons extraordinários, mas também de fraquezas e falhas. Sua jornada nos lembra que mesmo os mais dotados estão sujeitos a erros e que nossas maiores forças podem se tornar nossas maiores vulnerabilidades quando não alinhadas com a vontade de Deus. No entanto, o legado de Sansão vai além de suas falhas. Ele nos ensina que nunca é tarde demais para buscar a Deus e que mesmo em nossos momentos de maior fraqueza, Deus pode nos usar para cumprir seus propósitos. Sansão encontrou redenção não ao confiar em sua força, mas ao entregar sua vida nas mãos de Deus. Essa história é particularmente relevante para todos nós. Quantas vezes dependemos de nossas próprias habilidades, negligenciando a fonte de nossa força? Quantas vezes permitimos que nossos desejos e impulsos nos afastem de nosso propósito? A vida de Sansão é um convite para refletirmos sobre nossa própria jornada, nossas escolhas e nossa relação com Deus. Por fim, a narrativa de Sansão aponta para a misericórdia e a graça de Deus. Mesmo quando falhamos, mesmo quando nos desviamos, Deus está disposto a nos receber de volta, a nos fortalecer e a nos redimir. Sansão encontrou sua maior vitória no momento de sua maior humildade, e sua história permanece como um testemunho poderoso do amor incondicional de Deus.